o Lula também falando lá no Desce a Letra Show que dinheiro na educação não é gasto, é investimento. É uma obviedade, mas é importante que um estadista como o Lula E fale você falando sobre de isso. oportunidade, eu lembro quando o senhor foi no Céu Jambeiro, em Guianazes, estrear lá com a Marta, o Projeto Céu, que, tipo, pra mim aquilo ali deu muita oportunidade. Porque ela tinha... que eu achei que a Marta ia perder as eleições por causa daquilo? Sério? Ah, não perde. Deixa eu dizer, porque ela perdeu as eleições por Kassab. Uhum. Por que ela perdeu? Porque ela levou uma escola de qualidade para as pessoas mais pobres. Sim. Sabe? Tinha teatro, sim, tinha cinema, piscina, tinha computador, tinha piscina. E os filhos das pessoas que eram tão pobres, que estavam do outro lado da rua, não estavam participando daquela escola e ficaram com raiva da Marta. Uhum. Ficaram com raiva. E eu dizia, Marta, você vai perder a eleição por causa disso, porque o pessoal vai dizer que você só governa para pobre, só governa para miserável. Não é que só governa para miserável, Cauê e Lude, é porque você tem que agir como um coração de mãe. Sim. Ou seja, você tem 10 filhos, você tem um que está mais fragilizado, um que está mais debilitado, é aquele que você dá um carinho maior, Sim. é aquele que você vai dar um pouquinho de leite a mais, é aquele que você vai dar um bifinho a mais. É isso que nós queremos, é fazer com que as pessoas de baixo tenham o direito de subir um degrau na escala social. Para tentar nivelar país. de alguma maneira. Quando nós criamos o ProUni, você tem que ver, o ProUni foi uma revolução excepcional. Eu tenho vários amigos até hoje que se formaram pelo ProUni. Então, mas aí quando a gente criou o ProUni, que você pegava um menino pobre da periferia, que ele ia estudar em uma universidade particular, os outros que já estavam estudando e que pagavam, ao invés de ficar felizes que uma pessoa mais humilde conseguiu, não, ficava com raiva ou com inveja. Uhum. Sim. Eu tenho um orgulho, Lodi, um orgulho é o seguinte, eu não tenho diploma universitário. O meu vice-presidente, o Zé Alencar, era um empresário rico, também não tinha. E nós vamos passar para a história como os dois que mais fez universidade na história desse país, que mais fizemos escolas técnicas nesse país e que mais colocamos jovens na universidade. Quando nós chegamos no poder, tinha 3,5 milhões de jovens na universidade. Quando nós saímos, tinha 8 milhões. É muito pouco diante do tamanho do Brasil, mas é o mais que o Brasil já teve, porque no Brasil não tinha o hábito de pobre fazer faculdade. Você sabe qual foi a primeira universidade brasileira? O Brasil foi descoberto em 1500. A primeira universidade brasileira foi em 1920, ou seja, 420 anos depois. Eu vou dar um exemplo. No Peru, foi descoberto em 1492. Em 1554, já tinha a primeira universidade no Peru. Ou seja, por quê? Porque a elite brasileira, os que mandavam, os senhores de engenho, aqueles que eram os donos, sabe, dos escravos, não queria que o povo pobre aprendesse a ler, porque era muito negro, era muito índio. Então não tem que aprender, tem só que aprender a cortar cana e trabalhar. Fica até mais fácil de você controlar a população quando ela não tem a informação, né? Porque eu lembro que uma vez você falou uma frase para mim que é tipo, você quer esconder o segredo do mundo, põe dentro de um livro, porque vai ser muito difícil a galera querer conhecer ali, sabe, e ter acesso à leitura. E eu sou uma pessoa que eu tô aqui com você, eu não terminei nem a 7ª série. Tipo, até hoje, a galera, quando pergunta pra mim, qual é a sua escolaridade? Eu falo, cara, eu parei de estudar com 15 anos porque pro meu pai era muito mais compensador eu arrumar um emprego do que eu estudar, porque na onde eu morava não tinha esse negócio de, tipo, estudar, depois trabalhar e voltar para casa. Tipo, eu tinha que ajudar meu pai a trabalhar junto com os meus irmãos. Então, eu acho que a escolaridade é muito importante para deixar as pessoas sonharem e ver que, tipo, você terminou a escola, eu não fazia ideia do que era fazer faculdade. Para que eu vou fazer faculdade? Eu não tinha noção de nada disso. Eu descobri tudo isso, tipo, de 2012 para cá. Para que serve Enem? Para que serve faculdade? Porque ninguém chega... Você falou, sabia que você pode ser advogado? Nós não tem essas referências na televisão, sabe? Tipo, a pessoa da periferia Mas lá. veja, a maioria das pessoas que estudaram no ProUni são os primeiros da família que tiveram diploma universitário. Quebraram um ciclo. Essa é uma revolução que aconteceu no Brasil. Quando nós criamos o FIES já existia, mas você... Só agradecer aqui a um superchat muito carinhoso do Edson Brat, mandou aqui, só passando para mandar um abraço a esse canal tão jovem que se tornou tão significativo. Já mandei um like e agora vou compartilhar. Janeiro voltaremos com a esperança. Gente, a gente ainda não bate as metas de superchats, mas eu tô longe de ficar triste com a Folha Democrata, tá? Nós estamos há um mês fazendo o nosso trabalho, 1.300.000 visualizações, média de visualização altíssima, temos cortes a dar com pau para você olhar
as principais entrevistas, as principais notícias, as principais reportagens, tem entrevistas que eu fiz para veículos que eu estou trabalhando. Em breve a gente vai ter um site, e por isso que tanto que eu peço a ajuda financeira de vocês para a gente manter esse projeto tão significativo. A gente está aqui investindo tempo, investindo a nossa atividade, porque a gente quer ver a democracia. A Folha Democrata é um jornal que defende a democracia acima de todos os valores e defende esses 60 milhões de votos de Luiz Inácio Lula da Silva, um fenômeno social. Vamos continuar vendo o Veinho, porque o Veinho é maravilhoso, melhor presidente, melhor político da história do Brasil. Para pegar o dinheiro emprestado da Caixa Econômica, você tinha que ter um fiador. Quem é que quer ser um fiador de estudante? Difícil, né? Você sabe que ser fiador é uma coisa difícil. Quando eu estava na fábrica, você ia mudar de casa, você procurava um companheiro. Ô, companheiro Cauê, eu estou alugando uma casa, você não quer ser meu fiador? Você tem casa própria, você pode ser. Aí você falava assim para mim, eu vou conversar com a minha mulher. No dia seguinte, você voltava com a maior cara de pau e falava que minha mulher não deixou. Ou seja, ninguém quer ter fiador, porque se der um crepe, é você que vai pagar. Exatamente. E eu brincava, nem o pai quer ser fiador do filho, porque se o pai está apertado, ganha pouco e o filho dá o cano, como é que vai pagar? Quando nós fizemos o FIES, o cidadão ia fazer medicina. Então, se o curso durar 6 anos, ele fica 6 anos sem pagar nada estudando. Depois que ele se formar, ele tem mais 6 anos para começar a pagar. E se ele for trabalhar na rede pública, ele não paga. Sim. O Cauê foi uma revolução na Sim. educação brasileira. Ah, mas aí estava muito caro, tinha muita gente devendo, já estava devendo não sei quantos bilhões. Não tem nenhum problema. O governo suporta, o Tesouro suporta essa dívida. O que é importante é que você tem que ver o que é o significado da formação de milhões de jovens nesse país. Sim. E aí o Brasil não vai precisar ficar exportando só soja, milho e minério de ferro. Vai exportar conhecimento, Sim. vai exportar inteligência. Sabe? É isso que vai dar grandeza ao Brasil. Sim. E é por isso que nós vamos investir muito na educação. E uma das coisas que eu fiz, Cauê, foi o seguinte: é proibido no meu governo falar que investir em educação é gasto. Não. Dinheiro na educação não é gasto, é investimento, Investimento. porque você forma uma pessoa em 5, 6 anos e você tem uma pessoa qualificada para melhorar a competitividade brasileira, sabe, com Sim. outros países. Muito bom. E é Muito bom. preciso fazer a sociedade compreender isso. E é preciso mostrar para o jovem, sabe, mais periférico, a pessoa que está passando privações. É importante mostrar, cara, você vai ter chance. Sim. O governo vai garantir, o Estado vai garantir que você tenha chance, que você possa disputar uma vaga, que você possa disputar um emprego. Porque senão o cara está predestinado a ser um abandonado, a Sim. ser um largado. Sim. E não é possível continuar assim. Não Pois é é. possível. Esse é o nosso grande Eu queria falar um pouco. Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Hora da esquerda se unir, vamos brincar com a esquerda. E se o PT não tivesse o Lula, como estaríamos? Lembre-se que é muito difícil convencer o Lula a ser candidato. Exatamente, é um fenômeno, é o maior político da nossa história. E não é à toa que ele fez o discurso que ele fez ontem, que nós acompanhamos justamente para todo mundo poder o discurso que nós acompanhamos ontem, que foi histórico, realmente fez toda a diferença para a gente ver